Atenção, nós voltaremos com Soma e os nossos cultos no dia 5 de janeiro, no horário normal. O Itaim deseja um ótimo final de ano para você. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E como é bom estarmos em louvor e adoração, mesmo que à distância, mesmo que cada um em lugares diferentes, mas juntos em um só louvor, em um só uma oração, em um só cântico. E antes de começarmos a cantar, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. E esse ano novo é feliz porque a gente sabe que Jesus está conosco. E Jesus, Ele está e estará conosco nesse novo ano que se inicia agora em 2025. E assim como está escrito lá em Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então convido a igreja a louvarmos juntos a esse Deus tão maravilhoso que está conosco, sempre conosco. Vamos juntos? Se fez, os olhos dos cegos abriu, ninguém é como tu, brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir, ninguém é como tu. Nosso Deus, brilhaste na escuridão, das cinzas nos fez ressurgir, ninguém é
não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Não há mais nada a temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, não há mais nada a temer. Não há mais nada a Rei da criação, da terra, céu e mar, os céus abrigam tua presença e glorifico a ti, Senhor. Deus de tudo maravilhoso és, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Cedo de manhã eu contemplo a tua luz, e quando a escuridão chegar, o teu nome clamarei. Deus de tudo maravilhoso és, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Aleluia ao Rei da terra e céu. Aleluia ao Rei da terra e céu. Aleluia ao Rei da terra e céu. Deus de tudo maravilhoso és, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Deus de tudo maravilhoso és, tu és santo,
desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de desejar um feliz ano novo a você que está acompanhando a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Nessa época de festas, passado Natal e pensando no ano novo, é muito comum nós fazermos avaliações do ano que passou e projeções para o ano que virá. E enquanto nós fazemos isso nas nossas vidas, eu gostaria de olhar para um texto bíblico em especial hoje e permitir que Deus nos mostre qual deveria ser uma das projeções, um dos desejos que nós gostaríamos, como cristãos, como filhos de Deus, de ver acontecendo nas nossas vidas, não somente em 2025, mas pelo restante da nossa existência. Nós encerramos hoje a nossa série Por que se importar? E veremos que o Senhor Jesus se importa com o que nós fazemos da nossa vida. Se importa com as nossas projeções, se importa com as nossas escolhas, se importa com as nossas atitudes. E por isso, Ele quer nos transformar de dentro para fora, para que um excelente objetivo para nós em 2025 seja desfrutar de uma vida frutífera. Dar frutos, frutificação, deve ser algo que nós todos buscamos como filhos de Deus. E para isso, eu gostaria de convidar você à leitura do texto de João, capítulo 15. E a partir desse texto, nós compreendermos como é que nós podemos desenvolver uma vida frutífera. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, versículos 1 a 11. O texto bíblico diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e para todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Verso 8, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meus amigos, as palavras de Jesus aqui em João capítulo 15 fazem parte de um contexto importante para nós. A partir de João capítulo 13, nós temos os relatos das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, de orientação, de instrução, de encorajamento, porque horas seguintes, horas depois, Jesus seria preso, condenado, morto e, claro, ele ressuscitaria depois de 3 dias. E Jesus estava explicando para aqueles discípulos como é que eles deveriam viver quando não estivessem junto do seu Senhor. É dentro deste contexto que Jesus conta uma metáfora, conta uma história. E essa história se aplica não somente aos discípulos, mas a nós também. E por isso nós precisamos dividir a nossa reflexão de hoje em 2 partes, em 2 momentos. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender a metáfora utilizada por Jesus aqui. Isto é, nós precisamos compreender quais são os componentes, quais são os personagens da metáfora que Jesus nos conta. Versos 1 e 2 são importantes para nós. Nós acabamos de ler, o texto diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Muito bem, em primeiro lugar, nós temos aqui
a manifestação clara e evidente de que Jesus está falando sobre si, como se fosse uma videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E para nós, brasileiros, século 21, isso não é tão natural de ser lido, mas Jesus estava falando diretamente ao coração dos seus discípulos. Porque no Antigo Testamento, Deus já havia falado ao povo de Israel usando metáforas. E uma das metáforas que Deus utilizou para se referir ao povo de Israel era a metáfora da videira. Em outras palavras, o povo de Israel deveria ser como uma videira que mostra os frutos para as outras nações. O povo de Israel deveria brilhar a luz, deveria brilhar a santidade de Deus para as pessoas, para os outros povos. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. E é por isso que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Porque ele veio fazer aquilo que o povo não pôde fazer. Ele veio dar os frutos que um povo cheio, repleto de pecados não pode dar. Jesus é a videira verdadeira porque ele é a demonstração clara e evidente de quem Deus é. Porque afinal de contas, ele é Deus. Mas nós temos uma segunda pessoa retratada aqui. Versículo 1 fala sobre o agricultor. E claro, Jesus evidencia facilmente para nós quem é o agricultor. Ele diz: o meu pai é o agricultor. Pense na dinâmica agrícola. Um agricultor é fundamental. O agricultor é o responsável pelo processo para que tudo aquilo que foi plantado dê o fruto correto. Portanto, aqui, Jesus está estabelecendo duas verdades sobre quem é o Pai. Primeiro, ele é o responsável final, ele é o coordenador, ele é o organizador, ele é o realizador do processo de frutificação. E mais, Jesus está dizendo: se ele é o agricultor e eu sou a videira, então eu sou dependente dele. Jesus está mostrando a sua submissão ao plano de redenção de Deus. Verso 2 nos apresenta uma terceira pessoa, ou terceiras pessoas, que fazem parte desta metáfora. Ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Ele fala dos ramos. E queridos, ao olharmos aqui para o versículo 2, nós podemos ter convicção de que estes ramos se referem àqueles que são povo de Deus, filhos de Deus. Como é que nós podemos saber disso? Verso 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda. Essa expressão "em mim" será repetida várias vezes nesse texto, e é repetida várias vezes no Evangelho de João. Por quê? Porque esta expressão comunica relacionamento. Então, por meio dessa expressão, nós podemos ter convicção de que Jesus está falando daqueles que hoje são os cristãos, não os cristãos nominais, não os religiosos, mas aqueles que estão nele. E para estar em Jesus, é necessário ser salvo por Jesus, é necessário ser redimido por Jesus, é necessário nascer de novo, é necessário ser perdoado, é necessário ser salvo pelo próprio Senhor. Então ele está falando aqui daqueles que têm um relacionamento pessoal, daqueles que ganharam nova vida em Cristo Jesus. E essas pessoas, segundo versos 1 e 2, essas pessoas são aquelas que devem dar frutos. Portanto, nós sabemos quem é a videira, nós sabemos quem é o agricultor, nós sabemos quem são os ramos, mas nós somos informados sobre um quarto e último componente que nos ajuda a compreender qual é, finalmente, a metáfora, o componente da frutificação. Essa metáfora contada por Jesus, ela é dada aos seus discípulos e a nós para explicar que as nossas vidas, como filhos de Deus, como pessoas que têm um relacionamento pessoal com Jesus, deve ser uma vida frutífera. Nós devemos dar frutos que evidenciem a nossa salvação. E aqui, queridos, nós precisamos nos lembrar do que é frutificação. Frutificação nas Escrituras não tem a ver somente, meramente com um comportamento externo que é adquirido ou mudado. De modo algum. Na verdade, a frutificação na vida de um cristão pode ser entendida como processo de santificação na vida dele. Pare para pensar um minuto como é que muitas vezes nós equivocadamente pensamos na salvação.
Muitas vezes nós entendemos que a salvação é simplesmente um ato específico, um ato passado de Deus na nossa vida, em que Ele nos perdoa dos nossos pecados e Ele garante a nossa ida para o céu. Isso é verdade, mas isso não é o todo da salvação. Sim, lá atrás, quando cremos no Senhor Jesus, nós fomos perdoados de uma vez por todas. Nós ganhamos a certeza da nossa salvação. Nós sabemos que Jesus é aquele quem sustenta a nossa salvação. Mas Jesus não quer dar simplesmente a libertação da penalidade do pecado. Jesus também quer arrancar de nós, neste momento, o poder do pecado nas nossas vidas e futuramente, inclusive, a presença do pecado em nós. Portanto, o que é dar frutos? Dar fruto nada mais é do que ter o seu caráter transformado, moldado à imagem de Jesus, de tal modo que haja uma mudança de dentro para fora, interna primeiro e externa depois. E assim então, os nossos frutos externos são simplesmente evidência daquilo que Deus está fazendo em nós. Aquilo que Deus está concretizando de mudança dentro dos nossos corações. É assim que é um fruto. Um fruto nada mais é do que a evidência externa de tudo aquilo que acontece dentro de uma árvore, de todos os processos que acontecem da raiz até o ramo, para que haja ali um belo fruto evidente e externo. Então, quando nós pensamos em frutificação, meus queridos, nós não devemos olhar para este texto dizendo que o objetivo para as nossas vidas em 2025 é simplesmente mudar comportamentos. Muito pelo contrário, o objetivo para nós, de acordo com esse texto, é muito mais sublime. É maravilhoso, porque o que Deus quer é mudar o nosso coração. É mudar os nossos desejos, é mudar as nossas motivações, é fazer com que nós sejamos capazes de pensar, de sentir e de falar de modo agradável ao Senhor, para que então aquilo que nós fazemos e os nossos comportamentos sejam frutos que evidenciem a nossa salvação. E para que não haja dúvidas, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, tratou de dizer exatamente, precisamente, do que se trata a frutificação. Em Efésios capítulo 5, em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala precisamente sobre quais são os frutos, ou o fruto do Espírito na nossa vida. Ele diz nos versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é que Paulo estava dizendo? A mesma coisa que Jesus estava dizendo aqui. Que para aqueles que vivem debaixo do Espírito, para aqueles que foram salvos, há um fruto que é produzido pelo Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo atuando nas nossas vidas, para que nós sejamos transformados de dentro para fora. E isto é a frutificação. Portanto, em primeiro lugar, é necessário compreender a metáfora. Quem é o Pai? Quem é a videira? Quem são os ramos? E o que é frutificação? Mas agora, em segundo lugar, nós precisamos discorrer um pouco sobre como ocorre a frutificação na vida dos cristãos. Como é que eu e você podemos experimentar isso em 2025 e em todos os momentos da nossa existência. Para isso, queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, considerar um fator principal, um fator fundamental, que é o relacionamento com Jesus. Como é que ocorre a frutificação? Por meio de um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Nós lemos já o versículo 4. Em João capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Essa expressão permanecer em mim é importantíssima para nós aqui. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que uma vida frutífera, que a transformação do nosso caráter, que a mudança de dentro para fora, que a frutificação só é possível por meio de um relacionamento que é pessoal, que é íntimo e que é marcado pelo amor e pela obediência a Jesus. Somente assim, meus irmãos, nós podemos de algum modo experimentar uma vida frutífera. E aqui nós precisamos evitar um erro. Qual é o erro? Algumas pessoas podem ler esse texto e achar que Jesus está falando da segurança do nosso relacionamento. Isto é, algumas pessoas podem ler esse texto e dizer: olha, eu preciso permanecer em Jesus, porque senão eu vou perder o meu relacionamento com Jesus. Eu preciso permanecer em Jesus, porque senão eu vou perder inclusive a minha salvação. No entanto, João capítulo 15 e a metáfora da videira não está falando, meus queridos, sobre salvação, está falando sobre utilização. Não está falando sobre nós garantirmos a nossa salvação, mas como nós podemos ser úteis para Deus como seres salvos, perdoados, redimidos. Portanto, este texto aqui, ao falar sobre permanecer em Jesus, está dizendo que nós devemos investir em um relacionamento que é pessoal, que é íntimo, para que nós possamos conhecer mais ao Senhor Jesus, sermos moldados cada vez mais à imagem de Jesus e assim possamos dar frutos que demonstram a nossa filiação a Deus, a nossa salvação em Jesus Cristo. E aqui nós temos uma primeira implicação para nós. Se frutificação tem a ver com permanecer no Senhor Jesus, então nós precisamos avaliar se temos de fato um relacionamento pessoal com Cristo. Algo muito comum dentro das igrejas, e isso é triste de avaliarmos, é que muitas pessoas pensam ter um relacionamento com Cristo, quando na verdade não tem. Muitas pessoas pensam que têm um relacionamento com Jesus por serem religiosas, por serem zelosas, por serem seres morais, por fazerem o bem, por darem dinheiro à igreja, por servir ao Senhor. Mas nada disso significa que alguém pode ter um relacionamento com Jesus. Um relacionamento com Jesus, queridos, só é possível quando nós cremos nele e exclusivamente nele, para o perdão dos nossos pecados e para a salvação em Cristo. É assim que nós podemos ter um relacionamento com Jesus. Ele disse: arrependam-se e creiam. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram na sua morte e na sua ressurreição para pagar o preço do nosso pecado e ganhar a nossa salvação, estes são aqueles que têm um relacionamento pessoal com Jesus. Mas Jesus vai além nesse texto e ele mostra como é que nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com ele e, portanto, viver uma vida frutífera. Veja, por exemplo, verso 7 e verso 10. No verso 7, o Senhor Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ora, o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existem alguns recursos na nossa vida para que nós possamos desenvolver uma vida de relacionamento com Ele. O primeiro desses recursos é a sua própria palavra habitando em nós. Verso 7 é: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Muito bem, nós temos as palavras de Jesus, e não somente as palavras de Jesus, mas a palavra de Deus dada a nós por meio das Escrituras. Então nós podemos e devemos desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor por meio da sua palavra. Nós devemos enxergar, nós devemos ler, nós devemos nos envolver com a palavra de Deus para que ela revele quem nós somos, para que ela revele quem Deus é, e assim nós possamos desenvolver um conhecimento dele.
Mas este não é o único recurso. Na verdade, o recurso da leitura e da meditação na palavra de Deus anda lado a lado com o recurso da oração. Ainda no verso 7 que nós lemos, o texto diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E, infelizmente, esse texto não está dizendo que eu e você teremos todos os nossos pedidos atendidos, sobretudo quando pedimos para os nossos próprios prazeres. Esse texto está dizendo que nós poderemos desenvolver um conhecimento tal de Jesus, que pediremos exatamente aquilo que o próprio Senhor deseja para nós. E isso, queridos, isso não nos será negado. Mas veja só qual é a dinâmica de oração. Então, objetivamente, nós lemos a palavra do Senhor para que nós possamos crescer. Nós lemos a palavra de Deus para que nós possamos conhecer ao Senhor, mas nós também nos envolvemos em uma vida de oração, que não tem a ver com rezas, que não tem a ver com palavras repetidas, não tem a ver com manipulação sentimental, mas tem a ver de fato com uma conversa de submissão, de adoração e de relação com o Senhor, para que nós possamos subjetivamente experimentar Deus nos consolando, Deus nos renovando, Deus nos orientando por meio da oração. Mas ainda há um terceiro recurso para que nós possamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Jesus e assim experimentarmos o permaneçam em mim. Verso 10. O texto diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. O texto está falando de uma terceira dinâmica, um terceiro recurso que nos permite desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, que é a obediência amorosa. Eu tenho filhos, e eu sou filho. E nós sabemos que muitas vezes a nossa obediência, ou a obediência dos nossos filhos, não é uma obediência amorosa. É uma obediência por obrigação. Muitas vezes é inclusive uma obediência externa com um coração rebelde. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é que nós devemos desenvolver um tipo de obediência que é pautada, é fundamentada no amor de Deus por nós e vista no nosso amor como resposta por Ele, uma obediência que tem prazer em obedecer. Em outras palavras, se nós lemos a palavra de Deus e se nós nos relacionamos com o Senhor por meio da oração, então nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com Jesus enquanto o obedecemos. E se você tem dúvida disso, corra os seus olhos, ainda em João 15, para o verso 13. Ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E verso 15 ele diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Você percebe? Jesus chama de amigo aquele que o obedece de maneira amorosa. Portanto, se nós quisermos desenvolver uma vida frutífera, de transformação interna na nossa vida, produzida pelo Senhor, nós precisamos então, de maneira ativa e prática, buscar uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus, de oração e relação com o Senhor e de obediência amorosa a Ele. Como ocorre a frutificação? Bem, primeiro, ela ocorre por meio do relacionamento com Jesus, mas ela também ocorre quando nós compreendemos o agir de Deus Pai na nossa vida. Veja o verso 2 e depois versos 5 e 6. Verso 2, o texto diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Esse texto aponta para como é que Deus age nas nossas vidas, para que nós possamos ser transformados
e possamos dar frutos. Lembre-se, no versículo 2, Jesus disse: o Pai é o agricultor. Voltemos à dinâmica agrícola. Bem, eu não tenho muita experiência nessa área, mas é certo dizer que todos aqueles que costumam plantar videiras o fazem na perspectiva vertical. Isso significa que o agricultor de uma videira tem o trabalho de cortar e de podar, porque muitas vezes os ramos não estão recebendo a luz necessária para que haja frutificação. Traga isso para a maneira como Deus age nas nossas vidas. O que é que Deus faz? De maneira poderosa, de maneira soberana, em sua providência, Deus governa, Deus controla as situações da nossa vida, para que nós possamos ser retirados de onde não há luz e sermos colocados no ambiente correto, no melhor ambiente, para que nós possamos ser transformados internamente e darmos frutos externos que evidenciam a mudança de vida. Então, se olharmos desse modo, nós primeiro reconheceremos que cada uma das situações da nossa vida faz parte da atuação divina para que nós sejamos transformados. Sim, Deus quer que nós tenhamos uma vida frutífera como pais e mães, e portanto, pai e mãe. Deus nos colocará em situações onde haverá um calor, onde a nossa paciência será testada, onde o nosso amor a Deus e o nosso amor pelo nosso filho será colocado em teste. Assim é também no ambiente profissional. Deus quer que nós tenhamos frutos espirituais, frutos eternos no ambiente de trabalho. Então nós seremos colocados em circunstâncias relacionais e profissionais difíceis muitas vezes. E isso vale para qualquer área da nossa vida. Aliás, isso mostra como é que Deus age, inclusive nos momentos onde Ele disciplina os seus filhos. A ideia de corte e de poda significa que muitas vezes Deus vê a necessidade de tirar algumas ervas daninhas que podem atrapalhar. Isso significa que muitas vezes, por conta dos nossos próprios pecados, das nossas escolhas pecaminosas, nós podemos nos afastar de Jesus, nós podemos não mais desejar permanecer nele, mas fazer a nossa própria vontade. E Deus, em seu amor, em sua misericórdia, Ele muitas vezes estabelece a sua disciplina amorosa, contida, para que nós sejamos trazidos de volta ao objetivo maior da nossa existência, que é a glória de Deus por meio de um relacionamento com Ele, com o Filho e com o Espírito. Então talvez você esteja terminando 2024 e começando 2025, reconhecendo que existem áreas na sua vida em que você precisa mudar, que existem áreas na sua vida que carecem de transformação. Talvez você esteja neste momento lidando com a disciplina do Senhor. Não desanime. Na verdade, você pode olhar para isso e lembrar que Ele é o agricultor. E Ele é o responsável pelo processo de frutificação na sua vida. Então, ao invés de olhar para a disciplina de Deus como algo ruim, você pode, ao invés de desprezá-la, você pode abraçá-la. Porque é assim que Deus está, cortando, podando, para que nós possamos ser úteis a eles. Para que nós possamos ser úteis ao Senhor. E veja só, aqueles que desprezam a atuação de Deus podem estar certos de que perderão a sua utilidade no reino. Verso 6 diz que esses ramos, os ramos que não permanecem no Senhor, os ramos que não compreendem a atuação do Espírito, a atuação de Deus, esses ramos são lançados fora. Não, eles não perdem sua salvação, não é disso que o texto trata, você se lembra? Mas eles perdem a sua utilidade. Então nós temos aqui dois fatores importantes, fundamentais para que nós tenhamos uma vida frutífera, uma vida de transformação de dentro para fora. O relacionamento pessoal com Jesus de obediência. Relacionamento este construído pela leitura e meditação da palavra, pela oração e pela obediência ao Senhor. E um outro fator importante, a compreensão de como Deus soberanamente usa cada circunstância para nos colocar no ambiente certo para frutificarmos.
E essas duas verdades juntas, elas nos mostram que a frutificação não apenas é possível, como inevitável, quando nós compreendemos e aplicamos esse texto a nós. Bem, você pode fazer inúmeras aplicações. Talvez você pudesse ler o livro de Efésios e a partir do capítulo 4 fazer uma autoavaliação. Onde é que eu preciso crescer? Talvez você possa reler Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 e dizer quais partes do fruto do Espírito eu ainda preciso desenvolver. É possível que a nossa resposta honesta seja todas. Mas essa autoavaliação é fundamental para que nós possamos saber onde e como Deus quer trazer frutos para nós. Muito bem. Se nós compreendemos a metáfora e se nós sabemos como acontece a frutificação, então nós precisamos aplicar isso para nós e concluir. Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender qual é o nosso papel. Diferente do perdão de pecados, diferente da salvação, este aspecto aqui da vida com Deus, da frutificação e da santificação, envolve uma atitude nossa. Sim, o texto diz, se vocês permanecerem em mim. É por isso que o texto não está falando do perdão de pecados. Nós temos algo a fazer. E o que Jesus está dizendo para nós aqui é que a velocidade, é que a intensidade, a realidade da frutificação nas nossas vidas dependerá, por um lado, do nosso compromisso em vivermos com Ele e para Ele. A santificação é um processo na nossa vida. A frutificação é um processo de duas mãos dadas juntas, em que Deus é quem frutifica, e falaremos disso já já, ao encerrarmos. Mas Ele só traz santificação e Ele só traz mudança quando nós estamos comprometidos em mudar. Deus quer usar aqueles que dizem, Deus, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser parecido com Cristo, eu vou confessar os meus pecados, eu vou me comprometer a ler as Escrituras e eu vou me comprometer a viver com o Senhor, sabendo que é o Senhor quem faz. E esta é a primeira maneira como você pode aplicar esse texto. Você pode começar 2025 olhando para a sua vida e dizendo, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou estabelecer as minhas metas, os meus planos, e eu vou fazer o que eu quero, porque afinal de contas, quem é que manda na minha vida? Sou eu. Ou então você pode olhar para esse texto e perceber que Jesus está te chamando para que você tome uma decisão sublime, maior, uma decisão que tem impacto eterno. E esta decisão envolve dizer, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer o que for necessário para que Deus produza a santificação em mim, para que Deus dê a frutificação na minha vida. Então, o primeiro passo para concluirmos e aplicarmos é entender o que é que está nas nossas mãos, e é o compromisso com o relacionamento com Deus de maneira obediente e amorosa. Mas há um outro lado, e como eu disse, este outro lado é compreender que quem produz os frutos não somos nós. Quem produz a mudança na nossa vida, por mais, queridos, por mais que nós queiramos, este alguém é o agricultor, este alguém é Deus. Em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, o apóstolo Paulo resume muito bem. Ele diz no versículo 12, desenvolvam a salvação de vocês. Se comprometam, obedeçam, amem, façam. Mas no versículo 13 ele diz, porque é Deus quem opera em vocês tanto querer quanto realizar. Então nós podemos nos engajar nesse processo e nós podemos olhar para a frutificação como algo real para as nossas vidas, porque no final das contas isso não depende de nós. Nós estamos envolvidos no processo, nós temos algo a fazer, mas a frutificação depende do Senhor. E aqui está a sua promessa.
ele diz que todo aquele que permanece no Senhor, ele traz os frutos. Portanto, você pode se engajar com esse processo, confiando de que Deus fará o que Ele promete fazer. E os frutos, não os que você quer, mas o que Ele estabelece como frutos, estes serão reais na sua vida, serão reais na minha vida, sempre que e toda vez que este for o nosso compromisso. Fazer o que nos é dado e confiar na atuação dele para nós. Há um detalhe final, precioso para nós, que é a motivação para isso tudo. Eu mencionei com vocês o versículo 13. E no versículo 13 Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos chama de amigos aqui. É neste contexto que ele diz que nós somos amigos. E ele não é o nosso parceiro do clube. Ele não é o nosso amigão da roda de amigos. Ele é o nosso amigo, um amigo que merece a nossa obediência, a nossa devoção, a nossa adoração. E como é que nós podemos nos motivar a isso? O versículo 13 é fundamental. Ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Você quer ser motivado a experimentar uma vida frutífera? Olhe para Jesus. Veja a obra dele na cruz. O que é que ele fez? Ele deu a vida por você e por mim, para nos chamar de amigos. E para dizer: nós vamos viver em um relacionamento de amizade. Nós vamos viver em um relacionamento de intimidade. E você vai encontrar tudo aquilo que você sempre sonhou, tudo aquilo que você nem achava que precisava. Você vai encontrar satisfação para a sua vida comigo. Portanto, os nossos olhos, obviamente, devem ser levados a Cristo e a mensagem do Evangelho. É Ele, é o Senhor. E é a sua obra redentora na cruz que produz motivação para que nós digamos, em 2025... o meu principal objetivo não será mais dinheiro, mais conforto ou mais beleza. O meu objetivo será crescer no relacionamento com Ele, para que Ele me transforme de dentro para fora, para que as outras pessoas possam ver o quanto eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Olhe para a cruz, olhe para a salvação e seja motivado, seja motivada a encontrar as belezas do que João 15 oferece não somente para os discípulos, aqueles que estavam ali com Jesus naquela hora, mas para todos os seus discípulos hoje também. E isso é real para nós, e essa é minha oração. Minha oração por mim, minha oração pelos meus familiares e minha oração por você. Para que nós possamos olhar para um ano que há de vir, buscando algo que vale a pena. Algo que o Senhor estabelece como bom para nós. Quero orar com você, para que nós possamos encerrar essa reflexão. Pai querido, obrigado porque o texto bíblico é tão claro para nós e reflete o teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus que enviou Jesus para morrer e ressuscitar em nosso lugar. E obrigado porque o Senhor é o Deus que não somente nos salva dos nossos pecados, mas o Senhor quer nos dar uma vida prazerosa, uma vida útil, uma vida frutífera. Pai querido, que o Senhor utilize o teu Santo Espírito para mostrar quais são as áreas da nossa vida em que nós precisamos de mudança e transformação, e que tu, ó Deus, nos dê a capacidade, o desejo, o compromisso e a força para te obedecer, confiando que o Senhor é quem há de transformar as nossas vidas e fazer com que o nosso comportamento externo seja a evidência do que o Senhor está fazendo dentro de nós. Obrigado pela salvação que temos, obrigado por essa vida frutífera que o Senhor nos oferece, e o meu pedido é para que nós possamos não apenas buscar isso, mas experimentar isso durante este novo ano. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Quero ser a expressão do
quer.